Então a palavra diz assim, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, Jesus falando para João, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Glória a Deus, Senhor Deus, maravilhoso Pai. A sua palavra, Senhor, foi colocada para a igreja. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja presente, Senhor. E seja feita conforme a sua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para a igreja, Senhor. Então usa-me, Senhor, nessa noite, para transmitir aquilo que o Senhor desejar, Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Quando a gente, sempre que fala assim de Apocalipse, a maioria das pessoas se assustam. E tem medo, e muitas pessoas nem leem Apocalipse. Mas a gente, quando você começa a estudar Apocalipse, de 1 ao 4, como é poderoso. Como é poderosa a revelação desse texto. Ele tem uma profundidade. Que você começa a ler e você parece que você entra dentro. Parece que o Espírito te toma. E você fala assim, como é grande esse Deus. Como é que é grande. Como é poderoso. E muitas vezes a gente nem percebe. Mas a palavra de Jesus, ele revela. Então em Apocalipse, aqui no versículo 1, quero fazer uma introdução. Aqui no versículo, bem aqui no comecinho, no 1, no 3, que ele diz assim. Na minha Bíblia está assim, felizes são aqueles que leem a palavra dessa profecia. Felizes é aqueles que guardam no seu coração. Olha só. E ele fala, porque os tempos estão próximos. Quando fala o tempo está próximo, todo mundo... Isso aqui Jesus escreveu há 2000 anos atrás. O tempo estava próximo, né? Quando a gente olha, aprofunda um pouco no texto, você vai ler, estudar, você percebe que nós estamos no penúltimo, eu acredito, ciclo. Porque o último tempo é de Jesus. E ele foi. Agora o último tempo é a volta dele. Quem está preparado? Então João, ele fala essa palavra, e o que é mais legal de tudo, que ele diz assim, ó, a vocês, igreja, graça e paz, daquele que é Jesus, que é, daquele que era no passado, que andou entre nós, e aquele que há de vir, ele dá paz à igreja. É o próprio Jesus que está aqui no meio de vocês por essa palavra. Eu só estou lendo a mensagem. É uma mensagem que tem uma profundidade, irmãos. E ele vai narrando o texto, eu quero fazer uma introdução aqui. João estava nos últimos tempos ali, a perseguição da igreja. E João praticamente era o último apóstolo de Jesus. Os outros já tinham sido mortos, crucificados. De certa, né, não existia mais ninguém. Só João. E João estava muito velho já.
Mas João não parava de falar, pastor Daniel, de Jesus. João não parava um minuto, não cessava diante de quem? Diante dos romanos, da opressão contra as igrejas. Mas João não calou sua boca, e para calar a boca dele, para não matá-lo, isolaram ele lá na ilha de Pátimo. Pegaram ele e falaram assim, tá velho mesmo, vai morrer lá. Isso aqui não é nem para falar agora eu vou falar. Quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que tudo acabou, que nem João, ele achou que ali era o fim, ia morrer isolado e sozinho. Mas uma voz lhe chamou. E essa voz que vai falar no seu coração, no coração de alguém aqui na igreja hoje, é uma voz do Senhor Jesus, que há muito tempo, igreja, você não ouve, porque você acha que você está sozinha, porque você acha que você está sozinho, muitas vezes você está isolado, mas Ele vai aparecer e falar com você, esta noite, pela essa palavra. É a palavra dEle. Então, João estava ali isolado, e ele ouviu uma voz. Era o som como de uma trombeta. E ele pegou, e um som de águas, ele olhou. Meu Deus. E a palavra disse, João, meu servo, pega uma caneta aí, e você vai escrever tudo o que você viu para as igrejas de hoje, de ontem e a igreja de amanhã. E João, então, ele pega a caneta ali. Então Jesus, ele fala para ele aqui no versículo... Jesus. Vai dando aleluia aí, irmão. Glória a Deus, seja o teu nome, Senhor. E ele disse assim, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. No dia do Senhor era o dia de domingo. Era o dia do Senhor, João falando. Achei-me no Espírito. Olha só. E eu ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia, escreva no livro, o que você vai ver. Pulando aqui, ele fala das igrejas, escreve para as igrejas. De Éfeso. A igreja de Tiatira. A igreja de Sardes, de Filadélfia, de Bérgamo, de Esmirna e Laodiceia. São igrejas, irmãos, que viviam num conflito. Uma igreja que vivia 3 coisas que hoje as igrejas atuais também vivem. Perseguição, esfriamento, imundismo dentro das congregações. Então João está ali, ele pede para escrever para essas igrejas. E João falou assim, eu voltei-me para ouvir quem falava comigo. E eu olhei e vi 7 candelabros. E no meio dos candelabros, 7 candelabros quer dizer 7 igrejas. E no meio das igrejas, dos 7 candelabros das igrejas, tinha um semelhante ao Filho do Homem. O que ele está dizendo aqui? Jesus estava andando no meio das igrejas. Jesus está andando no meio das igrejas. Jesus está vendo tudo o que acontece hoje dentro das congregações. É isso que João fala. Então ele está andando e ele fala assim, olha,
E quando eu olhei, eu vi um com as vestes longas até os pés, com os cabelos brancos como neve, como ele tinha uns olhos como de fogo, e no seu peito carregava um cinto de ouro, e os seus pés era como bronze polido que iluminava. E da sua boca saía espada de 2 gumes. E faísca de fogo. E nós dizemos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Cheio e antelarabá, cheio. Ararararãs. É esse Deus, é esse Jesus que escreve aqui Apocalipse. É esse Jesus que diz aqui no texto que a gente leu, que a porta que ele abre ninguém fecha, e aquele que ele fecha ninguém abre. Sabe por quê? Ele está mostrando a soberania. Ele está mostrando o quanto ele é rei, o como que ele é poderoso. Ele está acima de todas as coisas. Porque no texto aqui no primeiro capítulo ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o princípio, o meio e o fim. Ninguém tem poder sobre a minha igreja se eu não quiser. E ele continua narrando. É por isso que quando ele escreve lá Apocalipse nas igrejas, porque tinha mais de 100 igrejas já restauradas ali na região da Ásia. Foi fundado por Paulo, depois de 70 anos depois da morte de Jesus, as igrejas começam ali a ser restauradas, ser abertas. Os teólogos estão aí, se eu falar alguma coisa aqui, depois é isso. E dentro desse contexto, tinha perseguição em todas as igrejas. Jesus escolheu 7 igrejas aqui, para trazer a referência. A primeira, Éfeso, uma igreja que começou bem, começou cheia de amor, queria falar do evangelho para todo mundo. Como a gente, quando se converteu, como era gostoso, a gente não tinha medo, não tinha vergonha. Nós éramos um crente chato. Hoje Jesus está procurando esses crentes chatos. Esses crentes que modelou. Ai, eu tenho vergonha, não posso falar isso. Jesus tem desejo e anseia por esses crentes que não têm vergonha da palavra. Esses crentes que andam de roupa branca dentro da igreja, que não tem vergonha. É por honra e glória do Senhor. Nós estamos sendo moldados. A igreja de... Aí ele vai falando aqui. De Esmirna e de Filadélfia. É 2 igrejas que Jesus não condena. As 2 igrejas mais fracas da região. Igreja pobre, fraca. Mas Jesus não condenava. Laodiceia, uma igreja poderosa. Efésios, uma igreja poderosa. Pérgamo, uma igreja poderosa, rica. Mas se perderam, se profanaram dentro do evangelho. Vocês sabiam que nessa região, muita dessas igrejas nem existe mais. Quem toma conta ali agora é aquelas guerras lá, santa que a gente vê hoje em dia. Mas, Filadélfia não. Jesus disse, é uma igreja fraca.
Mas sabe de uma coisa? Persistente. O Evangelho está dizendo isso. Jesus não condena a sua fraqueza. Jesus não condena o seu esfriamento. Jesus não condena. Muitas vezes, eu não estou com vontade de ir na igreja. Sabe de uma coisa, queridos? Você não estava com vontade de estar aqui hoje, mas Jesus te trouxe aqui hoje. Você tem vontade de abandonar o Evangelho, mas você não abandonou. Você tem vontade de deixar seu casamento, mas você não deixou. Você sabe que as suas finanças estão quebrado, mas você continua aqui. Sabe de uma coisa? A igreja de Filadélfia era a mesma coisa. Acontecia tudo, perseguição, o nego apanhava, jogava ele lá, eles voltavam. E sabe de uma coisa? Eles continuavam adorando Jesus. Aqui tem muita gente assim, eu estou fraco, mas estou aqui. Meu casamento não está bom, mas eu estou aqui. Minhas finanças estão quebradas, mas eu estou aqui. Eu ainda não fui chamado para ser pastor, mas eu estou aqui. Eu estou lá, calangueando ali dentro do meu GCD, mas eu não largo, porque eu estou aqui. Sabe por quê? Porque você entendeu o propósito de Deus. Acima de todas as coisas, sabe de uma coisa que eu quero dizer? Todos nós somos fracos. Todos nós somos, muitas vezes quer desistir, chutar o balde. Mas o que tem dentro do seu coração, você nem sabe. Ele, Cheianta Larabaixo, é Ele que acende a semente, é Ele que faz florescer a semente. Você parece morto, mas você está vivo. Ei, Jesus tem propósitos para as suas vidas. Jesus tem propósitos para cada um de nós. Jesus diz aqui, no 3, no final ele diz aqui, no 13, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, ouça o que o Espírito diz à igreja. No começo nós dizemos, felizes são aqueles que leem a palavra dessa profecia e ouve e entende. Muita gente lê a Bíblia, mas não entende. Muitas pessoas nem chegou em Apocalipse, nunca abriu Apocalipse aqui. Quem tem coragem de levantar a mão que nem leu o Apocalipse até hoje? Nem um versículo? Aí, parabéns para você, viu? Parabéns para você que assumiu. Tem milhares de pessoas que não abriu o Apocalipse. Medo. Medo. Medo de quê? Medo da profecia. Mas aquele que tem Cristo no coração, que nem João, quando ele apareceu para João ali na ilha e mostrou os céus abertos, e falou assim, escreve tudo que você vê, e ele começa a relatar. Sabe de uma coisa? João falou assim, pode matar, pode crucificar, porque eu sei para onde eu vou. Sabe, irmão? Nós ficamos pregando Cristo na cruz. O Cristo que saiu do túmulo. Mas João viu Cristo, olho de fogo, sapato de bronze. Irmão, eu quero ver. Eu quero estar um dia lá. As minhas orações mudou. De manhã eu oro, Senhor, abre a minha consciência. Eu também quero ver o que João viu. Senhor, eu estou quase lá, mas não quero ter 90 anos para ver. Eu quero ver antes. E João no percalço da vida. Velho, surrado, martirizado. Uma época difícil para a igreja. Uma era que os judeus foram crucificados. Milhares e milhares de judeus crucificados por causa do Evangelho de Cristo. Mas sabe que uma coisa que também eu vi nos estudos? Que muitas vezes eles tinham muito mais medo
de ir para o inferno do que da própria morte. Então, para morrer para eles em Cristo, pode morrer, pode crucificar, pode queimar, faz o que você quiser, que amanhã eu estarei lá em cima. Milhares. E hoje? E hoje? Temos tudo. Se tiver alguém aqui que mora 2 quarteirão daqui, eu duvido, se ele tiver um carro, se ele vem a pé. Às vezes é 5 minutos da minha casa da padaria. E eu falo, ai meu Deus, cadê a chave? Onde que colocaram a chave? Mas aqueles homens, ele andava quilômetros. Quilômetros e quilômetros, sabe por quê? Só para pregar o evangelho do Cristo vivo. Uma época difícil, mas graças a essas pessoas, graças ao evangelho que está escrito, é que nós estamos aqui com essa liberdade de adorar, irmão. Se está chovendo, nós temos uma cobertura. Se está frio, nós colocamos uma roupa. Se está calor, você coloca a roupa que você quer. Um ar-condicionado, muita gente. E mesmo assim, as nossas orações são vazias. E a gente mal sabe que tudo isso que nós temos, a gente só sabe que é Ele que nos deu. Sabe por quê? Quando você reconhece e olha para trás. Quando a gente olha para trás e olha a nossa vida, e nós chegamos até aqui. Aí você tem consciência e fala, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Porque quando a gente está bem, quando a gente está aqui no auge, a gente não tem força nem para orar. Mas eu peço ao Espírito Santo, que por essa palavra que Deus que falou no meu coração, que Ele passeia no meio dessa igreja. Que Ele começa a tocar no seu coração. Que Ele começa a mostrar para você, pela palavra, que Ele pode transformar a sua vida. Essa dor que você carrega nas suas costas aí. Essa dor de coluna que vem há anos solando a sua vida. Essa opressão no seu peito que você carrega. Ele diz que hoje é o dia que Ele marcou com você para trazer restauração para a sua vida. Espírito Santo. Falei para a pastora hoje, eu não estou bem. Eu estou sentindo uma opressão. Eu falei para ela, ela sabe. Eu falei sim, eu tenho uma sensibilidade. Toda vez que eu estou assim, algo acontece, ela sabe muito bem. E eu falei sim, não sei o que está acontecendo. Eu pensei que era alguma coisa. Dali a pouquinho, 3 minutos, veio a mensagem. Que o meu primo tinha falecido. E eu falei, Senhor, eu quero essa sensibilidade do Senhor. Eu também quero essa sensibilidade do alto. Derrama sobre mim, Senhor, esse espírito de conhecimento, de sabedoria, de discernimento e percepção. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui. E dentro da igreja, aonde a gente está, mesmo assim a gente carrega algo que nos atormenta. Mas tudo, sabe o que eu aprendi? Que tudo tem um porquê. E tudo, para você escrever uma história da sua vida, para você escrever algo, você tem que ter vivido esse algo. E a vida, nos baixos, nos fundos de poço,
é quando Jesus vem e te capacita. Ele te levanta. Sabe por quê? Para você começar a olhar para a igreja, olhar no fundo dos olhos daquele e falar assim, ó. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o fardo que você carrega nesse olhar que você tem. Nós, como cristãos, nós temos que olhar mais nos olhos e deixar de olhar para as vestes. Nós temos que deixar de olhar mais o que você tem, o que não tem, e agradecer por aquilo que você tem. Eu estava vindo da casa do meu pai ontem, parei numa cidade, aí todo mundo vestido, tomando, comendo. Aí veio uma senhora bem de rua ali, né? Cabelo tudo meio bob só. E ela estava ali. Ela chegou atrás de mim e disse assim, pastor. Eu queria tomar um suco de laranja. Você me dá? Falei, claro. Levantei lá, vem aqui. Falei para a moça, ó. Por favor, atende essa menina aqui, ó. Sabe, irmão? Eu saí dali. Que Jesus disse assim, não é aquilo que você... Sabe? Não é aquilo que você dá, é aquilo que você recebe. Eu recebi assim dentro de uma gratidão. Sabe? Algo assim que não tem explicação. Aí eu percebi, sabe? O quanto Jesus nos ama. O quanto Ele te dá a oportunidade para você ser melhor. Muitas vezes a oportunidade passa o tempo todo do nosso lado. E Ele falando, deixa eu ver agora. Deixa eu dar mais uma chance. Deixa eu dar mais uma chance. Deixa eu dar mais uma chance. E você vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar. Quantas oportunidades eu não deixei passar? Às vezes na casa da gente tem um monte de edredom, tem um monte de coisa. Esses dias a pessoa passou lá, só queria um edredom para cobrir. E Jesus está passando dentro da igreja e falando assim, eu sei o seu coração. Eu vejo o seu coração. Só que você está aqui na minha casa. E eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir da sua vida. Eu não vou desistir da sua família. Eu não vou desistir de você, porque eu tenho propósito para você. Pode crer, irmã. A última palavra não é do médico. A última palavra é do Senhor para você. Se Ele quiser, Ele faz você andar agora. Se for no tempo dele, Ele faz. Eu? Quem sou eu? Mas Ele é aquele que ressuscitou os mortos. Foi aquele que deu vida aos ossos que estavam lá no vale. Ele é aquele que abriu o túmulo e disse assim, vem meu amigo para fora. Ele é aquele que abre porta e ninguém fecha. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que está com a mão estendida sobre nós. Enquanto ninguém valorizava nós, Ele valorizava e nos chamava de filho. Nós temos que só adorar. Nós temos que só glorificar. Santo é o Senhor. No versículo 10 ele disse assim, visto que vocês guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também os guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo. Uma igreja fraca, uma igreja sem força, uma igreja com vontade de desistir, mas não desistiu.
Uma igreja que era perseguida, mas continuou levando o evangelho. Por isso que está escrito aqui. Um povo que Jesus exortava. E eles perseveravam dentro da congregação. Está chegando os tempos, irmão. Cada um de nós. Chegou o tempo que Jesus está falando assim, ei, até quando? Chegou o tempo de se levantar. Chegou o tempo de caminhar. Porque se eu não quisesse você, eu já teria tirado. Porque ele falou sempre assim que a vara que não dá fruto seja tirada. A árvore que não dá fruto seja arrancada e queimada. Mas se você está aqui, porque você tem fruto. Às vezes você não vê, mas dentro de você está florescendo. Dentro de você, ela está se fortalecendo. Porque no tempo certo, você vai ser usado por Jesus. E você vai lembrar da palavra. Não desiste, meu irmão. Não desista do seu propósito. Não é igrejas. Hoje, lá perto de casa, tem um centro de macumba. Fica lá, aquele monte de gente branco, bebendo, fumando, tudo na porta. Pastor, não falei isso. Eu estava lendo uma palavra. E, bom, à noite, clareou debaixo do pé de manga, lá, estava escuro, pastor. E estava lá um prato, comida e vela e tal. Eu falei, ué. E a minha vizinha, que medo, vai lá, seu pastor. Eu falei, eu? Falei, vamos lá, meter o pé nesse negócio aí. Irmão, abri o portão, a minha cachorra saiu. 3, 4. Nossa, até perdendo as contas, tantos cachorros tem em casa. E elas saíram. E a maior, a mais velha, come de tudo. Tudo que acha na frente. Inclusive 6 pão que eu comprei, ela comeu. Ó, e ela foi lá, eu olhando, e ela lá, no pratão lá do manjar. Plac. Eu usei fênix do céu, sai daí. Irmão, trouxe a cachorra para casa. Não, peguei ela lá, ela saiu tudo. Eu tô falando, não tô brincando não. Chegou dentro de casa, ela ficou lá, no outro dia a cachorra não levantou. Essa parte de trás aqui, ó, a cachorra caiu, e sabe se ela olhava para mim assim, ó. Ela andava desse jeito tudo torta. E eu falei, meu Deus. Aí fiquei ali, em casa. Eu estava em oração. Jesus mostrou o Espírito Santo. Falou, ora por essa cachorra. Aí eu lembrei da macumba. Cheguei lá, a cachorra lá deitada, a pastora está aqui, ela sabe. E a cachorra não levantava o dia todo, a noite inteira deitado. Para mim, pôr ela para fora, tinha que pegar no colo. Para pôr comida para ela, para tomar água, ela tinha que ir, porque ela, dessa parte ela não levantava. Cheguei lá, coloquei a mão, falei assim, ó, Senhor Jesus, essa cachorra está na minha casa. Se há um trabalho aí, direcionado a algum ser humano, algum ser, eu repreendo em nome de Jesus. E na minha casa, espírito mal não prevalecerá. Porque essa aqui é a casa de oração, onde habita o Espírito do Senhor. Então, em nome de Jesus, sai daqui, Satanás. Sai daqui, macumba. Pastor, no outro dia, levantei, as cachorros abrem o portão, sai voado. E a outra, grandona, olhei lá atrás, dali a pouquinho a bicha veio. Andando. Aplauda o Senhor, meu irmão. Meu, ó, andando. Você acredita que já faz, depois daquele dia, a cachorra, a Cláudia falou assim, leva ela no médico, leva no veterinário. Eu falei, ô mulher sem fé. Espera, no tempo do Senhor.
A cachorra está até agora lá andando, correndo, comendo e brincando. Sabe de uma coisa? Sabe quando o cachorro fica latindo, olhando para lá, uau, 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 não está vendo nada? Será? Não tem nada a ver com a palavra aqui, ó. Lembra de Balaão? Montado no jegue? O jegue empacou. E ele bateu no jegue. Sabe por quê? O jegue viu o anjo e Balaão não viu. Olha a sensibilidade do animal. Lembra dos porcos lá, que também de Satanás apareceu no meio da igreja? E Satanás diz, ei, Senhor, o que tem contigo? Deixa eu entrar nesses porcos. Jesus entra nesses porcos aí. Sabe o que aconteceu? Os porcos é sensível. A natureza é sensível. Mas quando Satanás desse, eles caíram tudo dentro do precipício. Não suportaram a tormenta de Satanás. Irmão, a todo tempo, anda vigilante. Anda vigilante com a sua casa, olha em volta da sua casa, olha o que tem. Mas uma coisa eu falei para a mulher de frente lá, Sônia. Falei, Sônia, maior é o Deus que nos servimos. Tudo que tiver aqui, ó, pode incendiar esse lugar aqui. Mas nada prevalecerá contra um filho de Deus. Nada prevalecerá quem tem a marca da promessa. Não prevalecerá demônio nenhum aquele que foi chamado. E um dia falou, eis-me aqui, Senhor. E aceitou ele. Irmão, ele deu poder para cada um de nós. Ele diz assim, se tu creres, fará obras maiores do que aquela que eu faço. Então, se Jesus falou tanta coisa no nosso coração, por que ter medo? A mensagem de hoje é isso. A porta está aberta, irmão. Se ele abriu na sua casa, na sua vida, ninguém vai fechar. Se tem uma palavra de promessa na sua vida, creia que vai cumprir. Quem tem promessa, erga a mão, irmão. Fica com a mão levantada. Fica com a sua mão levantada. Senhor Deus. A palavra, Senhor, de profecia é sua, Senhor. E eu estou aqui como ministro da tua palavra. E eu sinto a sua presença nesse altar, Senhor. Eu sinto a sua presença, Espírito Santo. Oh, começa a tocar agora, Pai. Coloca a chave nessa porta. Oh, Senhor, tira a tristeza e coloca a alegria. Tira a opressão, Senhor. E coloca, Senhor, momento de felicidade. Oh, Senhor, tira essa dor da coluna, Senhor. Pai, cura agora, Senhor, essas pessoas, Pai. Oh, Espírito Santo, eu profetizo, Senhor, que nós não somos pessoas só mais de ouvir. Essas pessoas são palavras, Senhor, de ler a sua profecia e guardar no coração. Porque um dia, Senhor, eu quero ver aquilo que João viu. Ah, não é o Cristo ressuscitado, Senhor. É o Cristo com olho de fogo. Ah, Senhor, Pai, aquele que tem a face como um sol. É aquele, Senhor, que governa, Senhor. Oh, é aquele que caminha, Senhor, diante do trono, Pai. Oh, Espírito Santo, faz de nós essa noite, Senhor, pessoas melhores, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, derrama teu Espírito sobre a cabeça da igreja. Derrama seu Espírito sobre, Pai, cada um que está aqui da igreja. Derrama teu Espírito sobre a pessoa que está na sua casa. Ei, você que está aí que não teve força, ajoelhe agora. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ei, Deus vai te alcançar. Essa fraqueza vai se tornar em força. Esse desânimo vai se tornar em motivação. Levanta
Deus tem para a igreja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo, 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 santo. Oh, Senhor poderoso. Ah, Jesus. Transforma, Senhor. Muda nosso interior, Senhor. Muda todos os dias, Senhor. Ah, faz nós, Senhor, pessoas melhores. Pessoas de perseverança, Senhor. Pessoas que não importa o caos, mas não desiste. Pessoas, Senhor, que escolheu andar contigo, Senhor. E carrega uma bandeira, Senhor. Que, Senhor, que essa bandeira seja hasteada no mais alto monte, aonde tu habitas, Senhor. Oh, Sheanta Larabash. Santo, santo, santo. Tu és verdadeiro, Senhor. Nós vivemos, Senhor, pela tua palavra. Ah, Jesus. Que hoje, Senhor, que o Espírito motiva nossos corações, Senhor, para o lado certo. Todos nós, Senhor, teremos sim as nossas aflições. Mas o importante é saber, Senhor, que o Senhor disse. O Senhor disse: aprova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvido, ouça a palavra que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido diz glória a Deus, aleluias. Aleluias, o louvor pode subir. Santo, 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 se coloca de pé, igreja. Santo, santo, santo. O louvor vai subindo. Eu já quero... Tem alguém aqui que está passando por alguma enfermidade? Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Talvez você está sofrendo. Talvez você está tanto tempo com vazio. Por que voltar para casa assim? Se Ele está aqui neste lugar. Não resista. Talvez você já foi em tantos lugares para buscando cura. Mas aquele que cura está aqui. Aquele que cura está aqui passeando aqui na igreja. Aleluias. Oh, Jesus.